Então, é exatamente isso, né? A Thaís anotou bem, né, essa questão da falta de lideranças, né, de novas lideranças do Partido dos Trabalhadores. Imagina o Zé Disseu, uma vez descondenado, é mais um descondenado por crimes de corrupção e outras ladruagens, né, pelo Supremo Tribunal Federal, ele volta a ser considerado, inclusive, para atuar mais claramente, coisa que ele já faz, né? Ele sempre fez na candidatura e continua ali trabalhando paralelamente em razão ou em função do governo Lula. E pode fazer isso mais às claras, o que fazia de maneira um tanto quanto escondida. É preciso reconhecer que figuras como Zé Disseu fazem falta ao atual governo, né? Ao governo Lula 3, porque ele é das poucas pessoas que o Lula respeita, ouve e até baixa a cabeça, no sentido de ceder às ponderações de José Disseu. Por mais radical que José Disseu pareça, ele é um político muito mais bem informado do que o próprio presidente Lula. Inclusive, algumas vezes que eu conversei com ele até tinha fazia referências críticas ao Lula. Ele nunca achou Lula. O Zé Disseu é o verdadeiro ideólogo de esquerda do Partido dos Trabalhadores. Não é o Lula, que nem sequer sabe o que é isso, né? Ele nunca soube. O Zé Disseu, inclusive, me disse isso. Tudo que o Lula sempre quis era ter um sítio ali, né, para assar uma carne no fim de Considera o semana. Lula de centro, né? Eles assim, o Lula tinha aspirações pequeno-burguesas e tal, então ele tem uma crítica, não é crítica, mas assim, sabe exatamente com quem lida, né? Mas no governo, sobretudo no primeiro governo, três figuras funcionaram como aquelas pessoas que seguravam a onda, né? Quando o Lula queria fazer alguma barbaridade, um dos três ou os três chegavam lá e disse, presidente, né? Calma lá, bola no chão e tal. Que eram Luiz Guxiquem, o falecido Luiz Guxiquem, Antônio Palocci e José Disseu. Esses três, inclusive, tinha até uma certa rivalidade entre os três, porque os três constituíam exatamente o principal suporte do presidente Lula. No Lula 3 não tem ninguém que enfrente o presidente, não tem ninguém que contrarie o presidente, ou que tenha ao menos a coragem ou a ousadia de dizer, presidente, aí, isso não dá, né? Tem que refazer isso, faça aquilo. Quer dizer, alguém que ele respeite. Não há pessoas que Lula respeite e ouça no atual governo, e esse é o grande problema. Talvez com essa descondenação de Zé Disseu, essa figura, né, tão marcante na história do PT volte a ter um protagonismo nessa direção, na direção de ser considerada a sua opinião nas decisões do presidente da República.